Nenhuma palavra sai da sua boca sem destino. Cada uma delas constrói ou destrói o seu caminho. Florence Scovel Shinn. Quando o dia nasce, o universo te observa em silêncio. Não para te julgar, mas para te obedecer. Ele está pronto para receber o comando mais poderoso que existe, a sua primeira palavra do dia. É nesse instante, entre o despertar e a consciência plena, que a mente está aberta, receptiva, maleável. E tudo o que você diz nesse momento penetra direto no campo do subconsciente, moldando o tipo de realidade que vai se desenrolar nas próximas horas. Florence dizia que o homem acorda dentro daquilo que acredita, que cada manhã é um renascimento, e cada frase dita é um tijolo na construção do próprio destino. E é por isso que tantos vivem os mesmos dias, as mesmas lutas, os mesmos medos. Porque, sem perceber, começam cada amanhecer repetindo as mesmas declarações de limitação. Vai ser difícil. Mais um dia igual. Tomara que dê certo. Essas palavras, embora comuns, são códigos de criação, e o universo, obediente e literal, apenas executa o que você diz. Ela acreditava que o homem precisa treinar a própria fala como quem afina um instrumento. Porque a vibração da palavra é a música que o universo dança. Se a melodia é de medo, o dia será de obstáculos. Mas se a melodia é de fé, o dia se abre como um jardim ao sol. Por isso, Florence ensinava a declarar logo ao acordar aquilo que representa o bem, o poder e a harmonia. Não apenas repetir frases prontas, mas falar com presença e sentimento. Ela dizia: a palavra que sai da alma carrega o selo da criação. Então, quando você desperta e diz com convicção: hoje tudo coopera a meu favor. Eu caminho em segurança, prosperidade e alegria. Meu bem chega com facilidade e perfeição. O universo entende que a ordem foi dada, e se move para cumpri-la. Essas frases não são desejos. São decretos. E quando ditas ao amanhecer, têm força redobrada. Porque o subconsciente, ainda entre o sono e a vigília, está em estado puro de receptividade. É como se o solo da mente estivesse fértil, pronto para receber a semente daquilo que será vivido. E cada palavra que você planta ali floresce ao longo do dia, em forma de coincidências, intuições e oportunidades. O erro de muitos é começar o dia correndo, reclamando, checando o celular, absorvendo o ruído do mundo antes de ouvir o próprio espírito. Mas quem começa o dia declarando: comanda o campo antes que o campo comande. Florence dizia que quem fala primeiro, lidera a energia. E o primeiro que você precisa liderar é o seu próprio pensamento. Antes mesmo de tocar o chão com os pés, fale vida, fale abundância, fale gratidão. Diga com a consciência desperta: hoje eu atraio apenas o que está em harmonia com o meu bem. E sinta o poder dessas palavras se expandindo dentro do peito. A energia se reorganiza. A mente se eleva. E o universo se inclina a te servir. Florence ensinava que a fala matinal é o início do alinhamento. É a forma como você diz ao universo: eu estou pronto para cooperar com o bem. E quando o homem coopera com o bem se apressa em cooperar com ele. Ao longo dos anos, ela viu pessoas mudarem destinos inteiros apenas ajustando a primeira frase do dia. Mulheres que deixaram de dizer estou cansada e começaram a dizer estou fortalecida. Homens que pararam de repetir não dá e começaram a afirmar o caminho já está aberto. E, em pouco tempo, a realidade se dobrava, não por mágica, mas por vibração. Porque o universo não entende hierarquias, entende frequência. Por isso, ao acordar, não desperdice o momento sagrado com frases de peso. Transforme o despertar em ritual. Respire fundo e declare: o dia de hoje é uma dádiva. O universo trabalha comigo. Eu estou em sintonia com o bem. Essas palavras, ditas com calma e emoção, têm o poder de dissolver padrões de escassez e reativar a harmonia interior. E se você duvida que algo tão simples possa mudar tudo, lembre-se do que Florence dizia: o homem não é punido por suas palavras, mas pelas palavras que ele insiste em repetir. O universo não tem senso de humor. Ele apenas entrega o que você decreta. E quando o decreto é luz, a vida responde com 1000 reflexos de bênçãos. Hoje, a sua voz é o primeiro milagre do dia. E cada frase que sai dela é um comando que o universo está pronto para obedecer. Declare o bem. Declare a prosperidade. Declare que tudo está cooperando. E veja, pouco a pouco, a realidade se inclinar à sua vibração. Não há nada mais espiritual do que acordar em consciência e usar a palavra como ponte entre o invisível e o visível. É assim que o dia se transforma antes mesmo de começar.
E é assim que o universo se move, quando você fala com fé e o coração desperto. Florence dizia que a mente humana é como uma estação de rádio, sempre transmitindo e recebendo vibrações, e que o que você transmite nas primeiras horas do dia define o tipo de frequência que o universo vai te devolver. Ela acreditava que cada manhã é uma nova chance de reprogramar o campo energético, de ajustar a mente para sintonizar prosperidade em vez de preocupação. A maioria das pessoas desperta e, sem perceber, volta para o mesmo roteiro de ontem. Pensam nas contas, nas pendências, nos desafios. E esse primeiro pensamento é como o toque inicial de uma orquestra, define o ritmo de todo o dia. Se começa em tensão, a mente passa o dia inteiro tentando consertar o caos que ela mesma projetou. Mas se começa em harmonia, tudo parece cooperar. As coisas fluem. Os encontros certos acontecem. As respostas aparecem com naturalidade. Florence chamava isso de a lei da correspondência imediata. Ela dizia: o que você sente ao acordar é a semente do que colherá ao deitar. E é verdade, o que você vibra nas primeiras horas da manhã cria o molde invisível para o resto do dia. Por isso, os primeiros minutos após abrir os olhos são sagrados. Eles são o portal entre o inconsciente e o consciente, o momento em que o universo está mais acessível à sua voz. E se você o usa para repetir o medo de ontem, você recria o ontem. Mas se o usa para afirmar o bem, você começa a redesenhar o amanhã. A mente desperta é como uma tela limpa. O que você pinta nela primeiro, o universo amplia. Por isso, Florence orientava seus alunos a transformarem a primeira meia hora do dia em um momento de comando vibracional. Nada de celular, notícias ou queixas. Apenas palavras intencionais e pensamentos que elevem a frequência. Ela dizia que o segredo é começar o dia sentindo o que deseja, e não o que teme. Porque o sentimento é o que o universo entende como verdade. Você pode dizer sou próspero, mas se sentir medo, o universo ouve o medo. Mas quando diz sou próspero e sente gratidão, o universo ouve a prosperidade. Florence ensinava que a emoção é a cola vibracional da criação. É o que faz o pensamento ganhar densidade e se tornar forma. E é por isso que o simples ato de acordar em gratidão é tão poderoso. Porque a gratidão é o idioma da abundância. Ela diz ao universo: eu já tenho. E o universo responde: então receba mais. Começar o dia com gratidão é alinhar-se com a verdade do fluxo. Você pode estar em qualquer circunstância, mas se acordar dizendo obrigado, a energia se reorganiza. Não é sobre negar a realidade, é sobre escolher a frequência que a transforma. Florence via o despertar como um altar silencioso. Ela dizia que antes de o homem falar com o mundo, deve falar com o espírito. E esse diálogo não precisa ser longo, mas deve ser consciente. Uma frase dita com fé logo ao acordar tem mais poder do que horas de preocupação ao longo do dia. Você pode dizer: hoje, tudo coopera a meu favor. Eu sou guiado, suprido e protegido. Meu dia está cheio de oportunidades perfeitas. Essas declarações não são superstição, são reprogramações do campo mental. O cérebro desperto começa a procurar situações que confirmem aquilo que você afirmou. E o universo entrega o que a mente espera. Florence dizia que o homem vive em dois mundos, o visível e o vibracional. E quem desperta para o vibracional comanda o visível. Mas quem ignora esse poder passa o dia reagindo àquilo que ele mesmo criou inconscientemente. Por isso, o momento em que você desperta é o ponto mais fértil da criação. É o instante em que o universo ainda está maleável, esperando o tom que você vai dar. E a sua palavra é o pincel. Você pode pintar um dia de medo ou de milagres, e o universo não interfere, ele apenas reflete. Ela dizia: a vida é um eco. O que você declara pela manhã é o que ouvirá de volta à noite. Por isso, faça da sua manhã um portal de poder. Antes de levantar, respire profundamente e diga: hoje eu sou um imã para o bem. Repita com emoção, até sentir o corpo responder. Essa resposta física, um arrepio, um calor, um sorriso involuntário, é o sinal de que a energia foi ancorada. E então o universo começa a trabalhar. Pessoas aparecem. Soluções chegam. As coisas parecem se encaixar sem esforço. Isso não é sorte, é sintonia. Florence ensinava que o universo não se move por esforço, e sim por vibração. O que vibra alto atrai o que vibra alto. Por isso, o início do dia é o momento ideal para calibrar sua frequência, antes que o ruído do mundo a distorça. Acordar e declarar o bem é declarar autoridade espiritual sobre o próprio destino. É lembrar que você não é vítima das circunstâncias, é criador delas.
E cada manhã é uma nova chance de escolher de novo. De afirmar o poder que te habita e observar o universo se mover em resposta. A palavra cria. O sentimento sustenta. E o hábito transforma. A cada novo amanhecer, você tem a oportunidade de reescrever o roteiro da sua realidade. Comece com fé. Fale com presença. Sinta como se já fosse. E veja, o universo sempre obedece. Florence ensinava que a palavra não tem poder por si só. Ela é apenas o veículo. O poder real está na consciência que a pronuncia. Por isso, ela dizia que muitos repetem afirmações sem resultados, porque falam da mente, mas não do espírito. Repetem palavras tentando convencer o medo, quando o segredo é declarar o que já é verdade no plano da alma. Ela costumava dizer: a palavra vazia é vento, mas a palavra sentida é lei. E é por isso que a reprogramação mental só funciona quando a emoção viva. O universo não responde à frase, responde à vibração que a acompanha. Quando você diz eu sou próspero apenas com a boca, nada muda. Mas quando diz com o coração desperto, sentindo o poder e a certeza dessa verdade, o universo inteiro se movimenta. Florence acreditava que a fé é o som que o universo reconhece. A dúvida fala baixo, o medo fala confuso, mas a fé fala com clareza. E é essa clareza que abre caminhos, dissolve barreiras e atrai soluções que o esforço humano não alcança. Quando você desperta e declara algo em voz alta, o som físico vibra nas paredes, mas o som espiritual vibra no campo. A energia da palavra cria ondas que se expandem muito além do que os olhos percebem. E o mais fascinante é que essas ondas sempre retornam à fonte, ou seja, a você. O que você fala, você ouve de volta. O que você sente, você atrai. E o que você repete com intenção, você materializa. Florence dizia que o homem precisa se tornar um canal limpo para o bem, e que a fala é a forma mais direta de purificar o campo. Porque quando você fala o bem, pensa o bem. E quando pensa o bem, sente o bem. E quando sente o bem se manifesta. É uma sequência espiritual perfeita, mas que só funciona quando a coerência é vibracional. Não basta dizer tudo está bem enquanto o corpo vibra ansiedade. É preciso ajustar a emoção até que o corpo creia na palavra. E isso se faz pela prática diária, pela repetição com presença. Não é um ritual místico, é um treino de consciência. Acordar e declarar não é superstição, é educar a mente a obedecer ao espírito. Florence explicava que o homem vive dividido entre o que sente e o que deseja. Mas quando as palavras e os sentimentos se alinham, ele se torna invencível. E esse alinhamento não se conquista por esforço, mas por suavidade. Por lembrar, a cada manhã, que a sua palavra é o início da criação. Ela dizia: o homem deve falar do fim, e não do meio. Ou seja, não diga um dia serei próspero. Diga eu sou próspero agora. Não diga espero que as coisas melhorem. Diga a vida já está se movendo a meu favor. Porque o universo não entende futuro, ele só entende presente vibracional. E quando o presente vibra certeza, o futuro se dobra à sua voz. É nesse ponto que o simples ato de declarar se transforma em estado de poder. Você deixa de falar para mudar algo fora, e começa a falar porque já reconhece quem é por dentro. As palavras não são mais tentativas, são confirmações. E a partir desse estado, a prosperidade deixa de ser busca e se torna reflexo natural. Florence dizia que o homem que fala com autoridade espiritual não precisa gritar. Sua voz é tranquila, mas carregada de poder. Porque ele não fala para convencer o universo, ele fala com o universo. E o universo responde na mesma medida da confiança com que é chamado. Por isso, ao acordar, não é sobre repetir frases bonitas. É sobre declarar verdades eternas. É sobre olhar para o espelho e dizer com firmeza: eu sou a abundância em expressão. Eu sou guiado pela inteligência divina. Eu sou o bem em ação. E sentir essas palavras ecoando como mantras vivos. Não como promessas, mas como fatos espirituais. Florence acreditava que a prosperidade não é algo que se conquista, mas algo que se permite. Ela dizia: nada está realmente negado ao homem, exceto o que ele mesmo nega a si. E a negação mais comum é aquela feita por palavras descuidadas: eu não consigo, nunca dá certo, eu não posso. Essas expressões travam o fluxo. Mas a cada manhã, ao declarar o contrário, você abre a represa que bloqueava o bem. Declare até que sua voz se torne familiar ao universo. Até que a fé deixe de ser esforço e se torne respiração. Até que cada célula do corpo saiba que nasceu para prosperar. Florence dizia que o homem precisa falar o bem até que o bem se torne natural.
E quando esse ponto chega, o universo deixa de ser cenário e se torna espelho. Tudo que você vê fora é o reflexo do que foi decretado dentro. Então, ao acordar amanhã, lembre-se: você não está apenas começando um dia. Você está moldando um universo. E o que sai da sua boca é a primeira linha escrita na história que vai viver. Fale como Criador. Sinta como quem já possui. E veja o invisível se inclinar à sua palavra. Florence dizia que o homem que declara com fé não precisa correr atrás da vida. Ele caminha e a vida o segue. Ela acreditava que a palavra é o início da ação, e não o seu oposto. A fala é a semente, e o movimento é o solo onde essa semente germina. Por isso, as declarações matinais não são apenas palavras, são convites para o universo cooperar. Ela dizia: depois que o homem fala, ele deve andar na direção daquilo que disse. Ou seja, o verbo cria, mas o movimento confirma. Se você acorda e declara prosperidade, mas passa o dia duvidando, sua vibração se divide. Mas se acorda e fala com fé, e age como quem acredita, o universo responde em proporção direta. Florence via a vida como uma dança entre o espiritual e o prático. Ela acreditava que o homem prospera quando fala como um rei e age como um servo fiel da própria palavra. Isso significa que, depois de declarar abundância, você deve se comportar como alguém que já a possui. Não com arrogância, mas com segurança espiritual. Porque o universo não dá poder a quem implora, mas a quem reconhece. Quando você declara tudo coopera a meu favor e segue o dia com paz, mesmo diante do imprevisto, você demonstra fé verdadeira. E é essa serenidade que faz as circunstâncias se dobrarem. Florence dizia: a fé é o único investimento que nunca falha. E ela sabia que, para investir nela, é preciso treinar a mente a agir de acordo com o que foi declarado. Por isso, se você começa o dia afirmando eu sou guiado, preste atenção à intuição. Se diz eu sou provido, ande com gratidão, mesmo que ainda não veja os resultados. A palavra é o comando, mas o sentimento é o sinal que guia as oportunidades até você. Ela explicava que, depois da declaração, o universo envia pequenos impulsos, uma ideia, uma sensação, um convite. E a maioria ignora esses sinais por esperar algo grandioso. Mas o universo trabalha em sussurros, não em trovões. A intuição é a resposta energética à palavra falada. E quem vive em consciência próspera aprende a reconhecer o sutil como sagrado. Florence via a vida como um diálogo constante entre o homem e o infinito. O que o homem declara pela manhã, o universo responde durante o dia. Por isso, o segredo é permanecer receptivo, atento, presente. Não se trata de controlar os resultados, mas de se alinhar com o fluxo. Quem fala com fé não espera, confia. E essa confiança tem um som que o universo entende. Ela dizia que o homem que fala a palavra certa de manhã já começou a mover as montanhas invisíveis que impediam seu progresso. Mas essas montanhas não se movem pela força da mão, se movem pela frequência da fé. E quando o homem mantém essa frequência, o impossível se torna comum. Você pode perceber isso nas pequenas coisas. No encontro certo, no e-mail que chega na hora exata, na ideia que surge do nada e resolve um problema antigo. Nada disso é acaso. São respostas vibracionais. E quanto mais você pratica a consciência da palavra, mais rápida é a resposta. Florence dizia: a palavra é a chave, a fé é a porta, e o movimento é o caminho. Essa é a trilogia da manifestação próspera. Você fala, confia e age, nessa ordem. Não é sobre correr atrás, é sobre seguir em sintonia. Quando a mente e o coração se alinham à vibração do bem, o universo se organiza ao redor desse propósito. Por isso, cada vez que declarar algo pela manhã, não pergunte quando vai acontecer. Pergunte: como posso cooperar com o que já está acontecendo? Essa simples mudança de pergunta te tira da ansiedade e te coloca na vibração da abundância. O universo não trabalha com pressa, ele trabalha com precisão. E quando você fala a linguagem da precisão, ele se move com exatidão para te servir. Florence acreditava que a prosperidade é o reflexo da confiança. Não da confiança cega, mas da confiança sentida, aquela que vem de quem sabe que o bem é sua herança divina. E quem vive a partir desse estado deixa de reagir e começa a criar. Acordar e declarar é um ato criador. Mas permanecer fiel à declaração é o que transforma a vida em milagre contínuo. Ela dizia que o homem precisa aprender a habitar a palavra. Ou seja, viver dentro do que declara, até que o universo não tem escolha senão refletir essa vibração. A cada manhã, o seu comando vai se tornando mais forte, mais nítido, mais magnético. E o que antes parecia impossível começa a se tornar natural.
Não há mágica nisso. Há coerência. Você se torna igual àquilo que diz, e o universo apenas confirma. Por isso, declare com fé, haja com amor e ande com gratidão. A palavra é o início da estrada. E quem segue por ela em paz descobre que o caminho sempre leva à abundância. Florence dizia que o homem não é o que ele pensa ser, ele é o que aceita ser. E essa aceitação se renova a cada manhã, no instante em que você abre os olhos e escolhe o que vai declarar sobre si mesmo. Porque toda declaração é uma forma de autodefinição. Cada eu sou é uma semente plantada no campo da realidade. E quanto mais você a rega com fé, mais ela cria raízes. Ela explicava que a palavra é o espelho da identidade espiritual. O que o homem fala, ele revela. O que ele repete, ele reforça. E o que ele declara com emoção, ele incorpora. Por isso, o ato de acordar e declarar o bem não é apenas um exercício de motivação, é um ritual de nascimento diário. A cada manhã, você decide quem será. E o universo confirma essa escolha. Florence dizia, o homem é o resultado daquilo que ele afirma ser. E essa é uma das verdades mais poderosas do novo pensamento. Não é o mundo que define o homem, é o homem que define o mundo através das palavras que usa para descrever a si mesmo. Pense em quantas vezes você repetiu frases que pareciam inofensivas. Eu sou azarado. Eu sou esquecido. Eu sou o tipo de pessoa que atrai problema. E o universo, obediente, apenas disse, que assim seja. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando você começa a declarar, eu sou guiado. Eu sou abençoado. Eu sou abundância em movimento. O universo responde da mesma forma, que assim seja. Florence acreditava que o poder da palavra eu sou é sagrado, porque é a expressão direta da centelha divina. Toda vez que você diz eu sou, você está evocando o poder criador dentro de si. E é por isso que ela alertava, nunca use o eu sou em vão. Porque cada vez que o faz, você ativa forças que moldam sua experiência. Ao longo do tempo, a repetição consciente dessas declarações muda algo mais profundo do que a mente, muda o estado vibracional. Você começa a agir, sentir e até pensar diferente, não por esforço, mas por alinhamento. A frequência da escassez perde espaço. As oportunidades parecem se multiplicar. As coincidências aumentam. E o que antes exigia luta começa a acontecer com naturalidade. Florence dizia que quando o homem muda suas palavras, o universo muda de tom. E é exatamente isso que ocorre quando você faz da declaração matinal um hábito sagrado. Você começa o dia vibrando prosperidade e, com o tempo, se torna essa prosperidade em forma humana. Não há mais distância entre o que você fala e o que você vive. Você se torna coerente. E a coerência é o campo mais magnético que existe. Ela explicava que o poder da palavra não está no volume, mas na vibração. Você não precisa gritar para o universo te ouvir, precisa acreditar no que diz. E quando a crença se alinha à emoção, o eu sou se torna decreto. Não é mais desejo, é identidade. É nesse ponto que a transformação verdadeira acontece, quando as declarações deixam de ser esforço e se tornam natureza. Você acorda e já sente o bem, antes mesmo de falar. Sente a gratidão antes do motivo. Sente a confiança antes da prova. Isso é reprogramação em seu estado mais puro. O subconsciente, antes repleto de ruídos, começa a ecoar apenas a voz do espírito. Florence dizia que a mente humana é como uma casa, e que o homem sábio limpa os cômodos toda manhã com palavras de luz. Ao declarar o bem, você abre as janelas internas, deixa o ar circular e permite que a vida entre. E essa limpeza vibracional faz com que velhas crenças comecem a perder força. Aquela voz que dizia você não pode vai se calando. E a voz da verdade, a de que você já é, já pode, já tem, se torna dominante. Ela chamava isso de a troca da vibração de vítima pela vibração de criador. E quando essa troca acontece, tudo muda. A vida não é mais algo que te acontece, é algo que você gera. As palavras deixam de ser reações e se tornam intenções. Você começa a perceber que cada frase dita é uma semente de destino. E o mais bonito é que, quanto mais você pratica, mais leve fica. Porque prosperar não é lutar, é fluir com a consciência certa. É falar o bem e permitir que o bem te alcance. É reconhecer que você é o canal por onde a abundância do universo se manifesta. Florence dizia, quando o homem fala com fé, o invisível começa a se mover. E esse movimento é real, ele começa dentro e se expande para fora. O corpo responde,
as emoções se harmonizam, e a realidade começa a refletir esse novo tom interior. Você começa a ver beleza onde antes havia medo, oportunidade onde antes havia limitação. E tudo isso começou com uma simples frase dita ao acordar. As palavras matinais não mudam apenas o dia, mudam a identidade. A cada manhã, você reafirma quem é, e o universo reafirma com você. E é nessa repetição consciente que nasce o novo eu, confiante, sereno, magnético. Um ser que não busca o bem, ele é o bem em manifestação. Florence dizia que o universo não responde à pressa, mas à clareza. Ele não se move por necessidade, mas por vibração. E o que você declara ao acordar é o farol que o guia durante todo o dia. Por isso, quando você fala com consciência, o universo escuta com precisão. Cada palavra se torna uma nota musical, e a realidade inteira começa a dançar no mesmo ritmo. Ela ensinava que não existe palavra perdida, tudo o que é dito volta ao seu ponto de origem. Então, quando você desperta e diz tudo coopera a meu favor, o universo grava esse som no campo e o devolve em forma de circunstâncias, encontros e milagres. Essa é a linguagem da criação, simples, mas infalível. Florence via o poder da fala como o maior dom dado ao homem. Ela dizia, com a língua, o homem pode destruir ou libertar mundos. E é exatamente isso que fazemos, ainda que inconscientemente, todos os dias. Mas o homem desperto, aquele que fala com fé e serenidade, usa o verbo para libertar a si mesmo e tudo que o cerca. Quando você acorda e declara o bem, o universo te reconhece. É como se dissesse, este é o som da harmonia, que tudo se alinha a ele. E então, as situações que antes pareciam bloqueios começam a se desfazer sem esforço. As portas se abrem. Os atrasos se transformam em proteção. E os desafios se tornam degraus. Florence acreditava que viver pela palavra é viver com autoridade espiritual. Não a autoridade que impõe, mas a que inspira. Porque quando você fala em nome do bem, o bem te obedece. E isso não é magia, é sintonia. O universo é exato. Ele não te dá o que quer, te dá o que é. E quando você se torna o bem te envolve. Ela dizia que o segredo da manifestação está em transformar o ato de declarar em um estado de ser. Você não fala para atrair, você fala porque já é. E esse já é o som mais poderoso que o universo pode ouvir. Quando a mente humana se funde à consciência divina através da palavra, nada é impossível. Por isso, a partir de amanhã, desperte com presença. Não se apresse para o dia, declare o dia. Antes de qualquer pensamento de obrigação, diga: hoje, o universo se move por mim. Eu estou em harmonia com tudo que é bom, certo e perfeito. Minha voz é luz. Minha palavra é poder. E sinta, não apenas diga, sinta. O corpo inteiro deve vibrar com a certeza de que o decreto já está sendo cumprido. Você não precisa forçar, não precisa implorar. Basta confiar. Porque quando você fala com fé, o universo entende a linguagem da certeza. E essa certeza abre caminhos que o medo jamais encontraria. Florence dizia, o homem fala o futuro em existência. E é isso que você faz toda vez que abre os olhos e declara o bem. Cada manhã é um portal de criação. E a cada palavra, o universo se curva ao seu som. Então, acorde com consciência. Declare com fé. E caminhe com gratidão. Porque enquanto muitos esperam que a vida mude, o homem desperto fala mudança, e o universo obedece. Agora feche os olhos, respire fundo e repita silenciosamente. O universo trabalha comigo, e tudo coopera a meu favor. Sinta a energia dessa frase te envolver como um campo dourado de luz e paz. Essa é a vibração da criação. Esse é o som da abundância respondendo ao seu chamado. E se essa mensagem tocou o seu espírito, permita que ela continue ecoando além deste vídeo. Declare o bem não apenas pela manhã, mas sempre que a dúvida quiser entrar. Lembre-se, a fé é uma prática silenciosa e diária. E cada vez que você escolhe a palavra certa, o universo te ouve mais alto. Inscreva-se em Consciência Próspera e continue despertando o poder da sua mente criadora. Aqui, cada palavra é um portal. Cada ensinamento é um espelho. E cada manhã é uma nova chance de falar e ver o universo se mover por você.